Olá, boa tarde. Boa tarde, professores. Estamos aqui nesse debate, né, para o espaço virtual de aprendizagem. E hoje nós contamos com a presença, né, de 5 formadores, incluindo eu, muito especiais. E eu vou passar a palavra um pouquinho para cada um se apresentar. Olá, boa tarde. Meu nome é Luciane Nascimento. Eu sou formadora do PNAEC desde 2016. O polo mais recente que nós pegamos, Edmilson e eu, que vai se apresentar também, meu companheiro de formação, foi Nova Iguaçu, Baixada. Eu sou doutoranda em Educação, aqui da UFRJ, da Faculdade de Educação, mestre em Educação, especialista em Administração Escolar. Venho trabalhando com educação já há bastante tempo. Atualmente estou com a educação infantil, né? Lecionando na educação infantil. Pós-graduação também, pós-graduação Lato Sensu na UERJ, e graduação também tem alguma atuação também ainda na graduação. É isso. Boa tarde, eu sou Daniele Gomes, sou professora da Rede Estadual do Rio de Janeiro, sou doutoranda em Educação e especialista em Literatura Infanto-Juvenil. Estou no PNAEC desde 2016, atuando no polo de Itaguaí e de Nova Friburgo. Eu esqueci de me apresentar, né? O meu nome é Lorelai, também sou formadora desde 2016, atuava no polo de Resende. Sou professora do Colune UF, Colégio Universitário da Universidade Federal Fluminense. Sou mestre em Educação e sou pedagoga, aqui pela UFRJ. Meu nome é Edmilson, acabei de concluir o doutorado semana passada em Educação aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente eu trabalho como técnico em assuntos educacionais na Escola de Educação Infantil da UFRJ. E também eu gosto muito de dizer que eu também sou professor da Rede Municipal de Magé, onde eu atuo como professor especialista, que a gente chama, que é uma função voltada para a coordenação pedagógica na escola de ensino fundamental. Então acho que a gente vai começar a conversar a partir daí. Olá a todos e todas, meu nome é Rony Leal, sou formado em Português e Literaturas pela UFRJ. Atualmente estou em fase de conclusão do meu doutorado aqui na Faculdade de Educação e atuo como docente de língua portuguesa no Instituto Federal Fluminense e como docente dos cursos de especialização em Educação de Jovens e Adultos e Estudos Linguísticos e Literários no IFRJ. Bem, então, falando um pouquinho sobre o PNAEC agora de 2019... né, nós estamos privilegiando a constituição dos núcleos de alfabetização, né? E a nossa ideia aqui com esse debate é a gente aprofundar um pouquinho o conceito de formação continuada e compreendendo ele como um direito dos professores alfabetizadores. E aí, para iniciar o nosso debate, eu queria que a gente pensasse um pouquinho. A formação continuada é realmente um direito dos professores alfabetizadores? Como é essa ideia, né? Quem gostaria de começar a opinar sobre isso? A formação continuada é um direito dos professores alfabetizadores? É uma pauta super importante e tem até relação com uma web recente que a gente fez da questão do direito, né? A gente estava falando do direito, a questão direito à educação em geral. E, especificamente, a gente até entrou nessa temática da alfabetização, não somente, mas da questão de todas as etapas da educação básica como direito. E a formação continuada está dentro desse pacote do direito, porque, obviamente, a gente olhar a LDB, a atual LDB, né, 9394, olhar toda a legislação que é destinada para a formação de professores, a gente consegue captar esse direito ali dentro. E aí, enquanto formadores, é sempre importante pensar também na cobrança desse direito, porque o direito à educação, ele tem essa via dupla, no sentido de que a gente tem esse direito concedido pelos órgãos que lidam diretamente com
com a organização do ensino em território nacional, mas a gente também tem o dever de cobrar que esse direito se exerça, se faça na materialidade, ele seja garantido. E aí, obviamente, a formação continuada dos docentes se torna estruturante. E entendendo isso dentro de uma política de formação, eu acredito assim, que é focal a gente pensar que a necessidade do professor transcender aquele espaço de sala de aula e ter a possibilidade de discutir os desafios que surgem, que emanam da prática pedagógica, são importantes que ele tenha esses espaços de formação e que isso seja garantido. É uma garantia que a gente pensa pelo campo do direito, que é garantido ao professor, mas, ao mesmo tempo, também da conquista que ele precisa no cotidiano escolar ali e da manutenção disso cotidiana, porque transformar esse espaço em algo com vida, pulsante, é uma tarefa também que ao longo do ano letivo, no decorrer da tarefa pedagógica, é um desafio para a gente sentar, planejar, pensar. E aí a gente pensar a formação continuada como esse locus de troca, de experiências, de dúvidas, de construção de conhecimento, a gente pensar nesse olhar assim, nesse binômio, né? Direito, garantia, óbvio, isso é garantido para a gente dentro de todo o aparato legal da educação, mas a gente precisa também, dentro do espaço escolar, fazer esse direito ganhar materialidade. Eu acho que isso é super importante. Sim, e a gente está falando que a formação continuada é um direito dos professores, mas que concepção de formação continuada nós estamos falando? Né? Qual é o conceito que nós estamos trabalhando aqui de formação continuada? Eu acho interessante, dentro da perspectiva de se pensar concepções e sentidos para a formação continuada, levarmos em consideração também a maneira como as políticas de formação são implementadas nas diferentes redes, sobretudo a partir das orientações advindas dos organismos internacionais. O discurso sempre é construído com base nos processos de culpabilização do docente. E isso, por conseguinte, nos leva a ter processos de formação continuadas que tendem a ser impostos, monoculturais, e sem uma devida sensibilização para os espaços em que eles se realizam. Porque é possível que você tenha uma proposta que tenda a replicação, mas é sempre necessário que você leve em consideração os espaços e os sujeitos com os quais ela vai ser realizada, né? Uma outra questão que eu considero bastante importante, eu diria até que estratégica a ser considerada com relação à formação continuada, diz respeito aos espaços em que ela se realiza. E aí eu acho sempre interessante a gente trazer os referenciais dos estudiosos que pensam a formação continuada, e um deles é o Antônio Nova, e que a exemplo de uma série de outros, defende a escola como locus privilegiado da formação, o que significa que todos os atos educativos construídos na escola, inclusive dentro da sala de aula com os seus alunos, são, em sua realização intrínseca, atos formativos. Isso sem falar, obviamente, da construção do planejamento, que é previsto em lei, um terço da carga horária docente para atividades de planejamento e formação, que deve ser construída de acordo com as necessidades e anseios daquele grupo, e em consonância com o projeto político-pedagógico de cada estabelecimento de ensino. Eu também acho que é importante considerar que pensar essa formação a partir da prática, dessa prática docente, é considerar os saberes que esses professores constroem ao longo da sua trajetória de formação. A Ana Monteiro é muito enfática quando ela reconhece que os saberes são plurais. É importante que a gente valorize esses conhecimentos que são construídos no chão da escola. E não só trazer esse diálogo de forma indireta, sem considerar esses saberes que os professores possuem. É preciso que haja uma relação de troca, de dialógica, para que os professores se sintam responsáveis pela sua própria formação. E aí eu faço uma pergunta para vocês, né?
você falou sobre essa questão que a Ana Maria Monteiro traz, né, sobre os saberes docentes, sobre o cuidado que nós temos que ter com essa concepção de formação continuada como racionalidade, com a perspectiva da racionalidade técnica, né, da formação como capacitação, e é uma crítica que a gente faz a isso. E aí você falou, né, dessa preocupação do professor, da formação ser relacionada com o chão da escola, com as práticas docentes. E aí eu pergunto, a gente se constitui como professor na prática? Ser professor se faz na prática? Então, acho que tentando responder assim, a sua pergunta e também indo ao encontro do que o Ed tinha comentado, quando ele está trazendo as colocações da Ana, eu acho muito interessante a gente pensar, na medida em que a gente está falando de formação continuada, a gente não pode esquecer que existem alguns saberes também que nos ajudam a pensar a prática. Então, existem essas dimensões dos saberes para a prática, os saberes da prática e os saberes que nós desenvolvemos na nossa prática pedagógica. Então, assim, pensar essa interdimensionalidade da importância também de que os arcabouços teóricos, refletir sobre a nossa prática, também faz com que a gente aprenda tanto quanto está imerso no chão da escola. Porque a gente tem que tomar cuidado para que esse não vire um discurso de desvalorização também do saber constituído epistemologicamente. Porque senão a gente vai continuar acabando cada vez mais segregando a universidade, os espaços de conhecimento, da escola, como se essa não fosse um espaço de conhecimento. Porque o que a gente tem visto atualmente é quase que uma desvalorização desses saberes. É como se a universidade pública não pudesse dialogar com a escola pública. Eu acho que quando a gente está pensando a formação e principalmente a constituição dos núcleos, é fazer com que haja um percurso de aprendizado, seja tanto da formação docente, seja também dessa criança, desses sujeitos que muitas vezes a gente está falando de municípios muito afastados. Se a gente for pensar no Rio de Janeiro, que tem mais de 90 municípios, se a gente for pensar à medida como se dá a formação dessas professoras, porque a universidade ela ainda está centralizada, pensar que outras alternativas a gente tem para que a universidade ela também se interiorize e o processo formativo possa estar se dando minimamente diluindo essas hierarquias que são constituídas enquanto espaços de saber. Eu acho importante, teve uma fala que uma professora cursista trouxe para a gente no encontro passado, que falava desse encontro, do distanciamento entre a teoria e a prática. E acho que vale a pena retomar essa narrativa que ela trouxe, que o que a gente está propondo é o encontro da teoria que a universidade está tentando traduzir de uma forma que se encontre com a prática, e ao mesmo tempo a gente quer dialogar com as professoras e com os professores alfabetizadores para que esses saberes sejam conhecimentos teóricos, que eles assumam esses conhecimentos, esses saberes, a partir da sua própria teoria. Completando o Edmilson estava falando, o Rony também me deu um insight, a Dani, quando a gente fala da questão da perspectiva, você perguntou, a Lorelai perguntou qual a perspectiva de formação, e o Rony reivindicou essa questão da gente pensar, enfim, nos teóricos, trazer esse diálogo, a Dani também colocou isso de forma bem clara. Eu acho importante a gente pensar também na questão de como como a gente precisa colocar a pauta, porque quando você falou dos organismos internacionais, eu me lembrei de 2 autoras que trabalham com a questão da formação docente no campo do trabalho e educação, dessa discussão num campo crítico, onde eles discutem a precarização do trabalho docente. E aí elas falam justamente que a precarização do trabalho docente vem com o discurso da prática pela prática, que é um cuidado que a gente tem que ter, porque aí qualquer um pode ser professor. Então, a profissionalização docente é uma questão muito importante, né? A gente pensar numa formação continuada que vá numa perspectiva de construção do saber docente. E aí não tem como, a gente não pode fugir à epistemologia, não tem como. E aí, nesse sentido, eu acredito que a universidade tem conseguido, sim, dialogar com as escolas, o PNAE é um exemplo vivo disso, e mostrado, ao contrário, que a epistemologia ela só tem sentido na prática e vice-versa.
eu acho que isso é bem importante a gente pensar, porque a prática, pela prática, ela acaba sendo um discurso tendencioso, até dentro dessa documentação internacional mais recente. É um pouco disso que essas autoras mostram para a gente. E aí eu acredito que a importância vá nesse sentido, da gente tomar cuidado com esse discurso e não cair também num discurso simplista da formação docente. Luciane, se você me permite complementar a tua fala, eu acho que é uma questão também que a gente precisa pensar, que é da maneira como essas ideias são articuladas. É muito comum no campo das políticas públicas nós vermos a substituição de uma política por outra, sem que se pense uma transição ou mesmo uma amálgama dessas políticas a partir daquilo que elas trazem de exitoso ou de propositivo para os espaços em que elas são efetivamente implantadas. Se a gente vai pensar isso na perspectiva também da epistemologia, ou pensar do diálogo entre teoria e prática, é importante até, e aí nisso a regência nos ajuda a pensar, né, que o caminho que está sendo proposto aqui é de algo que vai ao encontro de, né, e não de encontro a. Ou seja, não é um enfrentamento, não é a polarização, não é uma construção dialética. É uma construção que vai se dar a partir das convergências, né? Inclusive, quando a gente pensa o diálogo entre universidade e educação básica, seja a partir das políticas de verticalização, na última década, sobretudo, por meio da implantação de políticas públicas, nós vimos uma série de ações afirmativas que possibilitou o acesso à universidade, seja na graduação, seja na pós-graduação, de sujeitos que há alguns anos sequer vislumbrariam o conhecimento do espaço que dirá a inserção nestes espaços. Isso também vai se dar na perspectiva da construção de uma formação ainda na educação básica e ainda em instituições que foram forjadas ao longo dessa década, e eu posso citar como, por exemplo, os institutos federais, né, a Rede Federal de Educação Profissional, Técnica e Tecnológica, em que você tem a figura da verticalização, em que você vai ter presente desde a educação básica, com o ensino médio, e em algumas instituições o ensino fundamental, até mesmo nos primeiros segmentos. Aqui no Rio nós temos algumas instituições, principalmente vinculadas às universidades, que cumprem muito bem esse papel, e dessa transição para a graduação e para a pós-graduação. E não só pensando essa verticalização como algo como se fossem fases de um jogo, de um game que você tem que ultrapassar, mas sim como algo que é construído na perspectiva propugnada desde a Constituição de 1988, que já fala da tríade ensino, pesquisa e extensão. Um processo que tem que ser articulado na praxis, que é o ensino, que tem que fazer um processo reflexivo e de retroalimentação dessas práticas, que está baseado, sobretudo, na pesquisa, e aí a gente vai poder falar de uma série de perspectivas de pesquisa, mas que também propõe esse diálogo com a sociedade por meio da extensão. E falando um pouquinho sobre essa questão, né, da perspectiva de horizontalização, da gente pensar que a formação ela é horizontal, nessa perspectiva de que nós formadores também estamos aprendendo, nessa perspectiva de ensinar e aprender. Eu fico pensando aqui que você também falou na sua primeira fala sobre a escola como esse locus privilegiado da formação, né? Como é que a escola ela se constitui de fato como esse espaço de formação, né? E aí pensando justamente nessa perspectiva de ensinar e aprender, de troca de experiências, é o lugar que a gente está aberto ao encontro, né, às interações. E aí eu queria que a gente pensasse aqui um pouquinho com vocês também, como é que a nossa escola pode se constituir como um espaço de formação, né? E como esse núcleo de alfabetização que o PNAEC tem, né, trazido muito fortemente esse ano, a constituição desse núcleo, pode favorecer a escola como esse espaço, né? Então, uma das pistas que eu acho prudente assim, a gente tentar buscar para pensar a nossa escola enquanto um locus formativo, eu acho que inicialmente é haver diálogo.
porque às vezes a gente não consegue conversar com os nossos pares, porque a gente está atribulado e eles igualmente. Às vezes a gente não consegue dialogar com a coordenação pedagógica, com a direção. Então, inicialmente, criar esse espaço de diálogo para que as pessoas, de fato, possam conversar e se entender é um caminho que eu acho bem possível. E aí, com isso, pensando com algumas autoras, especialmente a Clark Hunt Smith, é pensar uma ideia que ela traz, que é da desprivatização da prática. Porque é muito isso, a gente acaba trabalhando muito sozinho, a gente está lá preenchendo nossos diários, fazendo o nosso planejamento, muitas vezes, por mais que haja um momento de partilha, quando a gente está discutindo o PPP da escola, mas depois é isso, cada docente acaba seguindo o seu caminho. Então, assim, como é que a gente vai estar buscando uma prática que a gente possa, de fato, partilhar, criar uma comunidade de investigação e uma comunidade de aprendizagem junto com os nossos pares. Uma das coisas que eu acho muito vigorosa no PNAEC é que o PNAEC, com os encontros docentes, eles faziam com que esse encontro presencial também se tornasse esse momento de troca com pares. E aí, nesse momento, além de nós estarmos compartilhando as nossas práticas, a gente começava a constituir dois movimentos que eu acho que foram fundamentais para que o PNAEC deixasse de ser apenas uma política de governo, que começou num governo, mas que ele continua perpassando e se tornando uma política de Estado. E eu acho que é nesse movimento que a gente começa a pensar a importância da voz docente e, principalmente, da constituição da identidade. Porque eu acho que quando a gente começa a passar por esse processo de consciência, a gente começa a ter uma certa consciência de classe e a categoria começa a ser fortalecida. Se a gente for pensar, talvez, isso de fato eu não tenho nenhum dado comprobatório, mas que é isso, eu acho que docentes, eu acho que deve ser a maior categoria do país, mas terceira maior categoria do país. E nós ainda somos muito fragmentados. Seja por conta da nossa área de conhecimento, que existem algumas áreas que são, ou mesmo por conta do ciclo onde você está inserido, porque existe a professora da educação básica, existe o professor do ensino superior. Então, assim, a própria nomenclatura, a própria linguagem acaba criando essas segregações, e isso acaba nos enfraquecendo. Então, acho que promover esse regime de colaboração no sentido mais amplo possível faz com que a gente se fortaleça. Só complementando o dado que você passou agora sobre essa questão da amplitude da categoria docente, tem um documento do Banco Mundial, que não vou saber dizer exatamente que ano ele foi publicado, mas que ele diz o seguinte, que a categoria docente deve ser acompanhada com muito cuidado, de muito perto, porque ela era, naquele momento em que o documento foi produzido, a maior categoria sindicalmente organizada do planeta. Esse não é um dado qualquer, esse é um dado que tem muita força, e se nós pensarmos a partir das políticas públicas que vêm sendo implementadas a partir do advento do neoliberalismo, elas investem de maneira sistemática na desmobilização e na despolitização docentes. Isso é um processo bastante problemático, porque a gente precisa entender esses espaços de formação como eminentemente políticos, né? Uma vez que a formação ela é política porque ela propõe não só a aquisição de conhecimentos, como também a transformação da sociedade a partir deles. Acho que pensar essa questão essa hierarquia que existe dentro da escola em relação a qual é o lugar do professor e, sobretudo, da professora alfabetizadora é um desafio gigantesco que o PNAEC está enfrentando de uma forma muito bacana. E aí vamos lembrar novamente a narrativa de uma outra professora que ela apontava que se sentia muito solitária no seu microcampo de trabalho, que é a sala de aula, e o PNAEC vem tentando ocupar esse lugar, ocupar essa lacuna. Mas tem um dever de casa que os municípios precisam fazer, que é pensar num terço de férias, né, no terço de planejamento. Aqui o meu está atrasado no município. Mas a gente precisa pensar nesse dever de casa, né? Como a gente vai potencializar os momentos
a hora de planejamento para que essas professoras e esses professores alfabetizadores possam efetivamente construir esses espaços de diálogos, inclusive poder participar desses núcleos formativos. Então, é um desafio que está posto para os municípios, para que vocês possam pensar e interagir com as professoras e os professores, e para que o nosso diálogo seja mais amplo e mais efetivo. Pensando nessa ideia de diálogo, eu acho fundamental que a gente entender que, para que haja um diálogo, existe quem fala e existe também quem tem uma escuta atenta. Então, quando a gente está pensando também essa ideia do PNAE, horizontalidade, é entender que deve haver justamente esse momento de atenção ao outro, para a gente entender realmente o outro. E, por exemplo, pensar que haver o planejamento é fundamental, haver bons salários é fundamental, ter condições de trabalho com turmas que não sejam superlotadas também é fundamental. Porque muitas vezes, quando a gente está pensando essa relação, quando a gente fala de uma educação de qualidade, quem é responsabilizada é a professora. A questão da escola como espaço de formação me lembra muito a escola, quando a gente pensa a escola também como um núcleo de gestão, como espaço de autonomia pedagógica, porque justamente quando a gente pensa na escola como espaço de formação, a gente entende a integralidade que assume dentro do trabalho pedagógico, e aí, obviamente, a questão da autonomia e a questão da gestão democrática, outras discussões que a gente tem que estão nas franjas, diríamos assim, da questão da escola como espaço de formação, ganham essa centralidade. Pensar que a escola tem autonomia pedagógica para a produção de conhecimento, que é um espaço onde isso se garante, que aquelas práticas ali desenvolvidas podem e devem ganhar visibilidade, é muito importante. Hoje mesmo eu estava discutindo com uma colega minha em sala de aula quão importante é a atividade que a gente está desenvolvendo e como isso precisa ganhar visibilidade. Então, a gente estava debatendo como que a gente pode transformar isso em algo, concretamente, algo visível. Ela falou, a gente pode transformar num trabalho onde a gente desdobre um artigo, desdobre uma atividade para publicizar isso, para ganhar visibilidade. Então, na verdade, a gente precisa, através da visibilidade, buscar a conexão com outros espaços de formação. Lá na Escola de Educação Infantil, a gente tem a ligação com o complexo de formação e é mais ou menos isso, né? Quando a gente fala que é a maior categoria, mas quando a Dani fala com muita propriedade que está muito fragmentada, é verdade. Então, numa era da informática, na era da conexão em tempo real, a gente pensar que a gente tem ferramentas para a conexão dessas propostas, desses trabalhos, eu acho que é bem interessante a gente pensar nesse caminho, que aí é um caminho de fortalecimento da categoria. É óbvio que é impossível romper totalmente com a fragmentação, mas a gente conseguindo uma integração, uma integralização maior, né, nesse sentido transversal, nesse sentido horizontal, como a Lorelai estava colocando, horizontalidade, eu acho que é bem importante a gente pensar de caminhar por esse caminho e dar a visibilidade que a gente precisa e a importância do nosso trabalho pedagógico. Aí eu acho que a escola, centralmente, ela assume esse espaço de formação, de autonomia, de gestão, vai por esse caminho. Porque eu acho fundamental a gente começar a produzir os nossos próprios discursos. Porque é sempre muito comum ouvir terceiros falando de educação. Parece que qualquer um se sente autorizado a falar sobre o ato de educar. E quando a gente começa a produzir os nossos próprios discursos, a gente também começa a se revalorizar. A gente se torna dono, a gente consegue propagar novos enunciados sobre tudo aquilo que a gente está fazendo. Porque a gente trabalha muito, a gente trabalha diariamente, a gente leva trabalho para casa, mas que, no fim das contas, o discurso que é propagado não é esse. Então, acho que quando a gente começa a se colocar nesse outro lugar, pensar nessa publicização do nosso trabalho, eu acho muito significativo. E usar as redes para isso, eu acho ótimo. Porque
disse, a gente tem tanto também, assim, muitas vezes a gente tem uma tecnofobia, falando de como as novas tecnologias podem substituir o professor, enfim, diversas outras questões. A gente pensa assim, por que a gente não vai usar também a tecnologia a nosso favor? Pensar, por exemplo, em páginas que possam fazer com que, sei lá, os próprios responsáveis possam acompanhar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, a gente possa também falar do nosso trabalho, falar dos problemas também da escola, sem expor ninguém, mas que é isso, também a gente propagar o discurso de uma outra forma. O interessante do ambiente virtual de aprendizagem que o PNAE está propondo também vai muito nesse sentido, de fazer com que as práticas também possam ser compartilhadas. E o que eu acho mais interessante é perceber como não é uma perspectiva de julgamento, mas, de fato, de acolhimento e de partilha daquilo que está sendo feito. Dani, acho que você levantou um aspecto muito interessante, que é pensar nessa publicização dessa produção, né? Mas o nosso desafio, principalmente, é pensar na autoria, né? No direito à autoria. É importante que a gente tenha a autorização da família, a autorização das próprias crianças, a autorização dos professores que estão participando, envolvidos no processo. A gente não pode abrir mão desse lugar que é esse respeito com o outro. É importante tornar público, mas é importante também que a gente valorize, que tenha um critério que priorize o direito de uso à imagem, a autoria dessa produção de conhecimento, que é fundamental. Sim, e essa ideia, né, que vocês estão trazendo perpassam por essa perspectiva de que os professores, eles são produtores de conhecimento, né, que eles são autores de suas próprias práticas e que não existe nenhuma aula igual a outra, né, nem da sua própria aula. A aula que você deu hoje não vai ser igual não foi igual a de ontem, não será igual a de amanhã, né, porque é isso, nós somos também seres subjetivos, que nós estamos em diálogo com os nossos alunos, e assim como nós também temos aqueles dias que nós não estamos muito bem, nossos alunos também, que passam por diversas situações e trazem isso para a sala de aula, trazem questões do cotidiano, e como é que a gente traz isso para o contexto da sala de aula. Então é isso, nenhuma aula é igual a outra, né? Porque é isso, nós somos sujeitos inacabados, né? Cada dia nós estamos nos alterando, nos transformando nesse diálogo com as nossas crianças, com os nossos pares. É claro, num diálogo respeitoso, né? Com as devidas autorizações e devidas questões que devem ser consideradas, né? Mas é importante a gente ter essa ideia, essa percepção de que nós somos produtores de conhecimento também, né? Nós também temos autoridade, mais do que autoria, mas também nós temos autoridade para dizer por que nós escolhemos fazer isso e não aquilo, né? Essa ideia também da intencionalidade pedagógica, né? Porque nós somos profissionais e nós sabemos o que nós fazemos em sala de aula, mas é isso, como é que a gente, no diálogo, no compartilhamento de ideias, podemos desenvolver outras, né? E ampliar essas práticas, né? Eu queria tentar responder, até porque eu acho que as respostas desse campo são muito contingentes. Até mesmo porque elas, como a gente havia conversado no início, elas vão se construir a partir das distintas realidades em que elas vão sendo formuladas, né? Mas eu acredito que haja determinados padrões recorrentes que nos ajudam a orientar esse processo. Uma das questões que eu acredito que sejam muito caras para isso é a gente levar, novamente voltando à questão dos marcos legais, levar a cabo algo que foi uma conquista da Lei de Diretrizes e Bases e que é um dos grandes desafios para a sua efetivação, que é a gestão democrática. Não só a gestão democrática do ponto de vista da gestão administrativa e pedagógica da escola, mas entender essa gestão como o próprio sentido da escola como instituição comunitária,
que não é uma gestão que tem que se dar no âmbito da escola somente com os sujeitos daquela comunidade numa perspectiva mais fechada, mas entender a escola como uma instituição comunitária, como um locus comunitário que tem que se articular com os outros espaços daquela comunidade ou daquelas comunidades, porque muitas vezes a escola vai atender a distintas comunidades, e que consiga dialogar esses saberes de maneira não hierárquica. Acho que essa é uma ideia que está permeando o nosso debate aqui em muitos momentos e talvez com distintas formulações teóricas, mas o fato é que quando a gente fala em verticalização com relação às diferentes autarquias e com relação também ao aumento da escolaridade, que é uma das nossas preocupações no programa, no pacto, melhor dizendo. E quando a gente fala em horizontalização, na perspectiva das relações existentes nos processos formativos, a gente está construindo um eixo cartesiano que talvez não seja a melhor imagem para se pensar isso, né? Talvez a melhor imagem, até para se pensar esse processo de construção epistemológica numa perspectiva não hierárquica, seja o rizoma, que não tem início, não tem fim, não tem troncos ou galhos, são ideias que se constroem, que se emaranham e que não tem necessariamente um início ou um fim, elas são iminentemente contingentes. Eu acho que o conceito de contingência é um conceito muito potente para a gente pensar a educação, sobretudo nos dias de hoje, que a gente está vivenciando a desregulamentação de uma série de conquistas históricas no campo educacional. Bem, professores, o debate foi riquíssimo. Agradeço, né, a presença dos nossos formadores incríveis. E gostaria de falar o seguinte, né, no espaço virtual de aprendizagem, nós vamos dar continuidade a esse debate. E nós gostaríamos da participação de vocês com questões, com vocês compartilhassem as suas práticas pedagógicas, para a gente pensar, a partir dos eixos 1 e 2, que estarão lá nos fóruns, né, de debate, como essa constituição do núcleo pode favorecer a pluralidade de práticas pedagógicas e esses conceitos de formação continuada, pensando nessa perspectiva como um direito dos professores alfabetizadores, né? Então é isso, nós esperamos vocês nos fóruns para a gente ampliar e continuar esse debate. Muito obrigada e é isso.